Sabe aquela fruta bem gostosa, saborosa, que a gente fica até salivando para comer? Então, ela faz parte de um órgão das plantas. Você conhecia? Você já sabia disso? Então vem comigo que eu vou te mostrar. O fruto, ou a fruta, né, como a gente acaba conhecendo, é um órgão das angiospermas. Este é um órgão exclusivo dessa categoria de plantas. Ela não vai ter nenhuma outra. Não tem em briófitas, nem pteridófitas, nem em gimnospermas. Apenas em angiospermas. Você vai entender um pouquinho por que isso acontece. Além disso, os frutos, eles têm uma função que é de proteger a semente. Então, aquela estrutura bonita que a gente pensa, que delícia, na verdade, ela está ali para proteger o embrião, que vai ser aquele novo ser que vai surgir, aquela nova planta que vai surgir. Mas, além disso, quando a gente pensa, principalmente nos frutos carnosos, que são aqueles gostosos, né, que a gente sempre procura, aqueles melhores, então eles também têm a função de atrair os dispersores. O que seria isso? Chamar, né, atrair, ou pelo cheiro, ou mesmo pelas cores, ou pelo sabor também, aqueles animais que vão ajudar a lançar e distribuir as sementes por todo um território, por exemplo. Mas, além disso, né, a gente não tem só frutos lindos, maravilhosos. A gente também vamos ter frutos diferentes, que não são tão atrativos para esses animais, mas que também têm a função de dispersão. E a gente vai conhecer um pouquinho daqui a pouco. E os frutos têm origem no ovário das flores. É por este motivo que eles são exclusivos das angiospermas, porque são a categoria de plantas que vai ter essa estrutura do ovário. Como que isso acontece? Primeiramente, dá uma olhadinha nessa imagem aí. Vamos relembrar como é a estrutura de uma flor. Caso você esteja ainda com um pouquinho de dúvida, volta na aula anterior sobre a estrutura da flor e depois volta aqui, para não perder nenhum detalhe. Então dá uma olhadinha aí na imagem, veja como ela é. As nossas flores, elas têm uma estrutura toda diferenciada. Então, a gente vai ter um canal que vai levar até a estrutura do ovário e lá dentro a gente vai ter a célula feminina, que é a oosfera, que a gente chama. Então, a célula masculina tem que chegar até essa estrutura. Olha só, quando ela entra nessa estrutura, a célula masculina, ela vai começar a se desenvolver e ela vai se transformar num tubo, que é como se fosse um canal para levar a célula masculina até chegar à oosfera, até chegar na parte feminina. Esse tubo, que a gente chama de tubo polínico, ele vai chegar até essa estrutura. Quando chega lá, ele vai liberar duas células masculinas. A primeira delas vai fecundar o óvulo, vai fecundar a oosfera e vai se transformar depois na semente, no nosso embriãozinho, para gerar uma nova vida. Mas a outra célula, ela vai começar a germinar ali também e vai ser responsável por amadurecer esse óvulo, ou seja, fazer com que esse óvulo comece a se desenvolver. Então, essa estrutura do óvulo, ela começa a inchar e a crescer e começa a ter camadas, e cada uma dessas camadas responsáveis por uma função. Depois disso, essa estrutura do fruto vai ter as funções, então, que a gente conhece, que é a proteção e a dispersão. Vamos dar uma olhadinha nessas partes desse ovário, depois dele se desenvolver, para ver como ele fica para conseguir proteger, então, essa semente. Então, vamos lá. Nós vamos ter o pericarpo, que seria o ovário desenvolvido, e esse pericarpo, ele vai ter 3 divisões. A primeira delas chama-se epicarpo. O epicarpo é a parte de fora, é a parte mais externa. Seria o que a gente chama de casca, tá? Ela é responsável por atrair pelas cores, pelo brilho, atrair os polinizadores nesse quesito. Outra questão é a proteção, então é ela que vai estar protegendo o que está por dentro. Então essa casquinha de fora aqui, ó, que a gente tem, é o epicarpo. De onde ele se desenvolveu? Lá do ovário, da epiderme, como se fosse a pele, né, a parte de fora do ovário. É ela que vai desenvolver o epicarpo. A estrutura do meio, que é essa estrutura aqui, ó, após o epicarpo, a gente chama isso de mesocarpo, que é a parte do meio, a parte central. Nos frutos carnosos, geralmente é a parte que a gente come, aquela parte suculenta.
Já nos frutos secos, que a gente vai ver daqui a pouco, ela não é tão evidente assim, mas ela também está presente. O mesocarpo, ele vai se desenvolver a partir do parênquima do ovário. Então, são células novas que estão ali que vão desenvolver toda essa estrutura aqui. Ela pode, inclusive, fazer o armazenamento de açúcar e lipídio, para que a semente tenha esse suporte de nutrição enquanto se desenvolve. E, por fim, a gente vai ter o endocarpo, que é a parte mais interna. O endocarpo, ele vai estar protegendo a semente, ao redor dessa semente. Ele vai estar ali reforçando, né, essa proteção. O endocarpo, ele também vai ser originário da epiderme do ovário, ok? Então, toda essa estrutura aqui forma um fruto. Então, veja que o fruto não é a semente em si. O fruto é uma estrutura externa que está ali para proteger e ajudar essa semente a chegar em um local adequado para que consiga se desenvolver e gerar uma nova planta. Então, vamos falar agora sobre os tipos de frutos. Você vai perceber que os frutos eles vão ser classificados de acordo com a estrutura que era lá da flor, ok? Então, vamos por partes. Primeiro, os tipos de frutos podem ser categorizados pela disposição dos carpelos. O carpelo, lembra lá da imagem? Então, o carpelo é toda aquela estrutura feminina da flor. Então, dependendo de como vai estar disposto este carpelo, aí a gente vai ter um tipo de fruto diferente. O fruto simples, ele vai ter um único carpelo, uma única estrutura feminina, ou vários aderidos, juntinhos, todos num só, ok? Depois que eles se desenvolvem, depois que acontece toda a formação do fruto, essa parte aderida, ela fica toda juntinha, não vai se separar. Então, a gente não consegue ver a diferença ali entre os ovários, por exemplo. Um exemplo disso é a manga, que é uma fruta aí muito apreciada por muitas pessoas, né? O outro tipo de fruto são os agregados. O nome próprio já diz, né? São vários carpelos agregados, porém, eles não são juntos, como a gente viu lá no simples. Eles são cada um carpelinho separadinho. A gente não vai encontrar todos eles grudados num só. Então, eles são vários separados. Depois que eles se desenvolvem no fruto, eles vão se unir formando um único, como se a gente observasse aquilo e fosse uma coisa só. Mas, na verdade, são vários que se aderiram, se juntaram. Um exemplo disso é o morango. Mas tá vendo que eu fiz um asterisco aqui? Muitas vezes a gente vai encontrar o morango ou outros frutos escrito como pseudofrutos ou frutos falsos, exatamente por essa característica. Como eles têm várias estruturas juntas numa só, dá a sensação que é um único fruto, mas na verdade são vários frutos em um só. Por isso ele é chamado de pseudofruto ou fruto falso, ok? E por fim a gente vai ter à disposição dos carpelos um fruto chamado múltiplo, que seriam vários carpelos separados em várias flores, mas unidos num lugar só. Então, quando a gente encontra isso, depois do desenvolvimento desses ovários, eles também vão se unir, formando como se fosse um único fruto. Um exemplo é o abacaxi, mas na verdade, cada partezinha daquela do abacaxi era uma flor anterior. Inclusive, antes, né, quando era flor, antes de virar fruto, era chamado de uma inflorescência, ou seja, são várias flores num único lugar. Um exemplo é o abacaxi e veja que tem um asterísticozinho de novo. Ele também é considerado um pseudofruto, exatamente por essa característica de vir de várias flores diferentes, mas que depois da formação lá do fruto, eles vão se unir em um único, né, que a gente olha e pensa que é um só, porém são vários. Agora, vamos ver outro tipo de classificação, que é quanto à consistência do ovário. A gente vai ter dois tipos, o fruto carnoso e o fruto seco. O próprio nome já dá para associar mais ou menos, né? Então, o carnoso são aqueles frutos suculentos, cheio de fibra, cheio de coisas que a gente adora, né? Acha gostoso. Então, os frutos carnosos, eles vão ter a parte ali do mesocarpo, geralmente, mais suculenta, com sumo, com bastante coisa para atrair os dispersores, para atrair aqueles animais.
mas também aquilo é uma reserva para a semente. Então, caso a semente esteja num ambiente em que ela não encontre nenhum tipo de açúcar ou não encontre nenhum tipo de lipídio, aquilo ali também vai ser reserva para ela. Um exemplo é o pêssego. Já os frutos secos, eles não vão ter essa característica de ter essa parte mais suculenta, eles vão ser secos, literalmente secos, né? Depois, então, do ovário formado, já desenvolvido, ele vai ser sequinho, durinho, a gente não vai ter esse desejo, né? Os animais não vão ter essa vontade de comê-los. Um exemplo é o feijão, o flamboyant, entre outros frutos secos que a gente conhece. Mas note que os frutos carnosos, eles também vão ter uma divisão. Então, eles são divididos em 3 categorias. O fruto carnoso do tipo baga, a semente dela vai ser envolvida pelo endocarpo, porém este endocarpo ele também vai ser carnoso, ele também vai ser suculento, e a semente fica livre ali. Um exemplo disso é o tomate. Sabe aquela partezinha gosmentinha que fica ao redor das sementezinhas do tomate? Então aquilo também é endocarpo, é a parte interna, né, do nosso fruto. Então isso é o do tipo baga. O do tipo drupa, ele vai ser diferente. O endocarpo, ao invés de ele ser suculento, carnoso também, e deixar a semente livre, ele cria uma casca dura, rígida, para deixar aquela semente bem protegida. Um exemplo disso é o próprio pêssego. Então, o pêssego tem aquele caroço por dentro, né, mais rígido. Aquilo, na verdade, é o endocarpo do fruto. E nós temos, por fim, o pomo. O pomo, ele tem a característica de, ao invés de desenvolver a parte do ovário para criar aquela parte suculenta do fruto, na verdade ele vai desenvolver uma outra parte da flor, que é o receptáculo, aquela parte que sustenta, né, todas as folhinhas ali, aquela partezinha ali é que vai se transformar no fruto, e não necessariamente o ovário. O ovário, ele sim vai estar por dentro, ele vai estar protegendo todas as sementes, porém ele não é aquela parte carnosa que a gente come, por exemplo, na maçã. Então a maçã é um exemplo de pomo, porque a gente não come o ovário. O ovário é aquela partezinha de dentro mais rígida, ok? Agora vamos dar uma olhadinha nas outras características. E por fim, a gente tem a classificação referente à deiscência desse fruto. O que seria essa deiscência? Seria como se fosse a liberação dessas sementes. Então, olha só, nós vamos ter frutos deiscentes e indeiscentes. Os frutos deiscentes, eles vão se abrir sozinhos. O que isso significa? Depois que já tiver maduro o ovário, que o fruto já tiver todo formadinho, ele precisa lançar ou dispersar essas sementes. Só que ele tem que fazer isso de uma forma sozinha. Então, o que ele vai fazer? Ele vai ter que abrir para que essas sementes sejam expostas ao ambiente. Então, ele vai se abrir sozinho. Geralmente, esses frutos aqui vão ser secos. Já os indeiscentes, eles não vão se abrir sozinhos, então eles não têm essa característica de conseguir abrir o seu fruto para que as sementes sejam expostas. Nesse caso, os frutos vão precisar que os dispersores venham para abri-la e conseguir levar e dispersar, né, levar para longe essas sementes. Dentro dos frutos deiscentes, a gente vai ter uma outra classificação. Então, vem aqui comigo. Primeiro, o fruto deiscente do tipo folículo. O que isso quer dizer? Que ele é formado por um único carpelo, então lá durante toda a sua formação só tem uma estrutura de flor, e quando ele se abre, ele abre apenas um ladinho. Então só um lado de um fruto, né? Só apenas um lado vai abrir, como se ele abrisse uma porta, né? Um exemplo disso seria o chinchá. Já o tipo legume, conhecido pela gente, né? Ele vai ser um fruto seco e ele vai ter apenas um carpelo também. Só que, diferente do folículo, o que ele vai ter? A abertura dele vai ser dos dois lados. Então, ao invés de ele abrir apenas um, como se fosse uma portinha, ele vai abrir os dois e vai expor as sementes de uma forma mais abrangente. Um exemplo são as acácias. Outro tipo é o tipo cápsula, que daí a gente não vai ter um único carpelo, uma única estrutura de flor. A gente vai ter duas ou mais dessas estruturas. E daí quando ele for se abrir, ele pode abrir de várias formas diferentes. Então não vai ter uma específica para ele, tá? Um exemplo é a castanha do Pará. E nós temos o tipo sílica.
O tipo sílica, ele é formado por 2 carpelos, então esses 2 carpelos, eles vão se abrir para ambos os lados. Então pode ser aberto para um lado ou para o outro, ou os dois. Um exemplo desse tipo de fruto é a mostarda. Então, na aula de hoje, a gente conheceu o fruto, como ele é, qual a sua estrutura e quais são as suas variações. Como você viu, ele tem uma variação gigante, né? De vários tipos, dependendo de quantos carpelos vai ter, a quantidade de sementes, a quantidade de flores. Então, tudo isso está envolvido no fruto. Então, faça os nossos simulados, dá uma olhadinha aí nas nossas aulas, veja como está o seu conhecimento sobre esse assunto e a gente se encontra na próxima aula. Um grande beijo! Tchau!